Oi, turma, tudo bem? Vamos para mais uma aula de literatura. Dessa feita, nós vamos estudar o romantismo no Brasil, a primeira geração. Essa aula ela encontra-se no capítulo 6 e inicia-se na página 61 do nosso material didático. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa, né? O termo romantismo significa o que para você? Quando alguém fala em romantismo, o que passa pela cabeça do estudante? Vamos pensar aí? O que está passando na cabeça de vocês? Olha aí. Que ideais românticos ainda podem ser verificados na sociedade moderna? O que a gente vê de romantismo na sociedade de hoje? É comum, é normal ainda observarmos esse romantismo nas pessoas? Quais livros, quadros e filmes, né, consideramos românticos? E se consideramos, por que consideramos? Que aspectos a gente tem que levar em conta para considerar uma obra romântica, um livro, um quadro ou um filme? Então, o romantismo é uma das escolas literárias mais importantes da nossa literatura e uma das mais utilizadas nas avaliações do Enem e de outros vestibulares. Então, por isso da importância de estudarmos, né? Bem enfático que é uma das mais solicitadas nesse tipo de exame. Olha aí. Tudo o que aconteceu no período do arcadismo reflete no século XIX com o romantismo. A gente sabe que o arcadismo foi a escola literária anterior ao romantismo. Então, o que a gente tem aí? Arcadismo versus romantismo. No arcadismo, a poesia é criada com um exercício racional, enquanto no romantismo, o poeta ele expressa aquilo que sente em um momento específico, sem se preocupar, né, com as formas a serem seguidas. No arcadismo, exige o encaixe daquilo que o poeta visa expressar, né? Um sentimento, por exemplo, né? O amor, em um modelo que já existe. No romantismo, a liberdade guia a vontade do poeta e permite que ele escreva o seu poema usando uma linguagem e uma forma que correspondam ao que ele sente no momento da criação literária, né? Daí ocorre o conceito de originalidade presente em toda a literatura romântica. No arcadismo ainda, o poeta, para expressar o que sente, ele recorre às convenções árcades. Quais eram essas convenções? Fingir-se de pastor, né? Invocar um ambiente bucólico, como o locus amenus. Já no romantismo, ao expressar o que sente, com uma linguagem e forma peculiar, o poeta cria algo próprio e novo. Próximo. Olha aí, no contexto histórico do romantismo. A gente observa que nós temos um quadro, né, uma imagem, e o romantismo, né, a gente sabe que ele se inicia na França, na Alemanha e na Inglaterra, que é o momento em que temos uma classe social em ascensão, a burguesia, expressa aqui no quadro, olha lá os prédios, né, expressando essa classe social. Temos a palavra-chave do romantismo, qual é? A idealização, né? Algo do imaginário do autor. Tá? No século XIX entra um grande gênero literário. Qual foi esse grande gênero? O romance. Uma das principais características do romantismo é o egocentrismo, é o individualismo e o subjetivismo. Isso aqui é importante, tá? Vocês já destacarem, tá? No seu resumo aí, que no romantismo destaca-se o egocentrismo, o individualismo e o subjetivismo. Bom, a gente pode observar aqui na obra de Delacroix
que virou símbolo da Revolução Francesa e dos ideais iluministas, né, na época. Olha aí. Mas o que significa esse subjetivismo? O que é isso? Subjetividade vem da palavra sujeito, que é a palavra que começa, né, a ganhar força no século XIX. E o subjetivismo é uma ideia subjetiva, nada mais é do que uma visão muito particular das coisas. Tá? É diferente do objetivismo. Aqui no subjetivismo, cada poeta, cada escritor tem um olhar diferente para cada objeto, para a natureza, para a mulher amada. Tá? O individualismo e subjetivismo é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Mas teorias que andam próximas, né, nesta época da nossa literatura, aqui individualismo e subjetivismo. Por quê? Porque aqui fala da individualidade de cada um e a forma como cada um observa a natureza, por exemplo. Algo importante para nós aqui nesse momento. Olha aí. O herói e a heroína do romantismo são idealizados, ou seja, eles quase atingem a perfeição. A gente vai observar isso durante todo o período que estivermos estudando, né, as gerações do romantismo, que o herói ou a heroína são idealizados e que por isso eles quase que atingem a perfeição. Por que atingir a perfeição? Porque é a idealização do autor, do poeta, e ele vai descrever a amada, a natureza, da forma que ele achar melhor. Olha aí. O romantismo no Brasil. Em 1808, a família real chega às nossas terras. Praticamente expulso da Europa pelo bloqueio continental de Napoleão Bonaparte, né, dos comércios entre os países europeus, Portugal fica sem opção de navegações comerciais. Momento este em que decidem ir para onde? Para o Brasil, para a nossa colônia, as terras brasílias, que é a chegada deles, né, em nosso país. Olha aí. Com a chegada da família real, o Brasil ganhou a abertura dos portos, a Biblioteca Nacional, a imprensa, a tipografia e a edição. A gente não pode esquecer que em 1808 o Brasil ainda era colônia de Portugal, né? E que o homem que morava no Brasil, né, o povo que morava no Brasil, os intelectuais, por exemplo, já estavam cansados do imperialismo e do colonialismo dos portugueses. Até que Dom Pedro proclama a independência do Brasil em 1922. Aí você pode perguntar, professor, o que tem a ver isso com a literatura? Tem muito a ver. Pegamos, ó. É aí que começa o sentimento que chamamos de anti-lusitano. Foi nesse período que os escritores brasileiros criaram esse sentimento chamado de anti-lusitano. O que é isso? É não querer mais seguir, né, não querer mais ler na cartilha dos portugueses. Então, entre estes sentimentos estão a arte. O brasileiro passa a querer se desprender da cultura europeia. Mas aqui devemos ter cuidado. Olha, a nossa literatura ainda não consegue ser totalmente independente. Isso só vai acontecer no início do século XX com o modernismo. Então aqui houve um desprendimento, né, por parte dos escritores brasileiros, mas há uma ressalva de que nós não nos tornamos totalmente independentes no que diz respeito à literatura, à nossa arte. Tudo bem? Então, as gerações românticas. Nós temos aí 3 gerações românticas. A primeira delas é a de cunho nacionalista, a segunda é a ultrarromântica e a terceira, a geração condoreira. Nessa primeira geração nacionalista,
ela é nacionalista, indianista e religiosa. Nela é que se destaca o poeta que vamos estudar, que é Gonçalves Dias, e Gonçalves de Magalhães. Nesse contexto aqui, na primeira, na nacionalista, Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães. Na segunda, ela é marcada pelo mal do século e apresenta um egocentrismo exacerbado, pessimismo, satanismo e atração pela morte. A terceira geração, a geração Condoreira, é formada por um grupo de escritores que desenvolvem uma poesia de cunho político e social. E a maior expressão desse grupo, a gente vai estudar mais na frente, que é Castro Alves. Ok? Olha aí. Na primeira geração nacionalista, a gente observa que o poeta, ele trabalhava com 3 pilares: a natureza, solidão e indianismo. Como a gente viu lá no início, eu falei para vocês que a primeira geração ela é nacionalista, indianista, religiosa, e que os poetas em destaque são Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães. Olha só para a gente lembrar, que o romantismo surgiu no Brasil poucos anos depois da nossa independência política, em 1822. E por isso, as primeiras obras e os primeiros artistas românticos mostravam-se empenhados em difundir um perfil da cultura brasileira, no qual o nacionalismo era um traço essencial. Questão da brasilidade, que a gente viu ainda há pouco. Olha aí. Gonçalves Dias. Gonçalves Dias, filho de um português e de uma cafusa. Ele nasceu em 1823 e morreu em 1864. Fez seus primeiros estudos no Maranhão, onde nasceu, e completou seus estudos em Coimbra, em Portugal, no curso de Direito. E a gente quer ressaltar aqui que, embora Gonçalves de Magalhães, seja considerado o introdutor do romantismo no Brasil, na verdade é Gonçalves Dias quem implantou e solidificou a poesia romântica em nossa literatura. A obra dele é considerada a realização de um verdadeiro projeto de construção da cultura brasileira. O romantismo no Brasil ele foi instituído em 1836 com a obra Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves de Magalhães. Foi a introdução do romantismo no Brasil. Porém, o poeta que melhor representa esse estilo é o maranhense Gonçalves Dias. Olha aí um trecho da canção do Exílio de Gonçalves Dias, muito conhecido de todos nós, Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontrei lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Então esse poema de Gonçalves Dias, muito conhecido, de todos nós, estudado aí mundo afora também, representando aí o período em que ele estava, em exílio em Portugal, mostrando aí a saudade. E a gente observa aqui que quando nós falamos de romantismo, não significa literalmente só do amor, homem e mulher, não. O amor aqui pela terra natal também, expresso pelo nosso poeta, grande poeta Gonçalves Dias. E era o nosso conteúdo para esse momento. Na nossa próxima aula, nós vamos trabalhar a segunda geração, que é a geração ultrarromântica,
E depois nós trabalharemos, né, a terceira geração. Tá? Até a próxima.